Eu confesso que já estava quieto por hoje e que achava que não tinha que comentar absolutamente mais nada. Mas, entretanto, estava a ouvir Miguel Prata Roque e Miguel Morgado na SIC. E deparei-me aqui com um debate que eu acho de extrema importância, que revela muito daquilo que vai acontecendo na política portuguesa e a forma como os comentadores se pronunciam acerca de factos que depois desmentem o seu passado, etc, etc, etc. Deixa eu ouvir aqui, o vídeo é longo e eu acho que a maior parte do vídeo é interessante para quem tiver paciência podermos ouvir aqui uma parte significativa, mas vamos ver então aquilo que eu acho que é relevante. Terminou esta viagem ao passado, vamos centrar-nos agora no presente e no futuro, porque há um tema que é muitíssimo importante, que também foi alvo do debate, o tema da imigração, que é sempre de grande complexidade, propenso muitas vezes a demagogias, a populismos. O Governo acabou com a manifestação de interesse, mas agora está a preparar medidas para facilitar a entrada de trabalhadores estrangeiros em Portugal de forma mais rápida e acessível. A minha primeira... Começamos já na parte inicial de dizer que esta questão da imigração por norma leva a debates, a populismos e a extremismos e a demagogias. A realidade é que parece que foi preciso chegar ao Chega, de há meia dúzia de anos para cá, para que passasse a ser um tema dominante e que é assim tão irrelevante que acabam por fazer debates acerca dele, ou seja, parece que o fim da manifestação de interesses passou a ser, na realidade, então um motivo para falar, e que a forma como estava a porta aberta até aqui era a balbúrdia total, mas vamos continuar a ver. A pergunta agora é para o Miguel Morgado. Houve um recuo por parte do Governo depois daquilo que muitos consideraram uma cedência ao Chega em matéria de imigração? Houve um recuo? Não percebi a pergunta. Porque o Governo acabou com a manifestação de interesse. Certo, e bem. Agora está a preparar medidas, afinal, para facilitar a entrada de trabalhadores estrangeiros em Portugal. Não, mas reparem, não é a mesma coisa, quer dizer. Vamos lá ver uma coisa. O que o Partido Socialista fez, espero que o Miguel Prata agora não tenha o descaramento de dizer que não teve nada a ver com isso. O que o Partido Socialista fez foi inventar a figura da manifestação de interesse. Isso foi a concertação social. Da manifestação de interesse. Para os sindicatos e os empregadores. Deixa-me acabar. Estás a dizer uma mentira, eu tenho que te Estou a dizer uma mentira. Então a lei é de 2017. Quem fez isso foi a concertação social. A concertação social não é capaz de legislar. A concertação social não é capaz de legislar. A responsabilidade é do Governo. E hoje Pedro Nuno Santos... Então não estejas tu a inventar. E hoje Pedro Nuno Santos teve o descaramento de dizer que era preciso regressar à manifestação de interesse. E eu explico às pessoas o que é a manifestação de interesse. Isso permitia a qualquer pessoa que viesse cá dizer, sem contrato de trabalho, apenas com uma vaga promessa de um contrato de trabalho, dizer que vinha cá exercer a sua atividade profissional, podia ficar cá a qualquer outro pretexto e depois reclamava esse estatuto descontante para a Segurança Social para reivindicar a autorização de residência. Portanto, vinha-se para cá sem autorização de residência e depois ficava-se cá. O que aconteceu? Portugal tornou-se um destino, ou foi um efeito de chamada sobre migração ilegal também, a pôr todas essas pessoas, por quem toda a gente se diz tão preocupada por razões humanitárias, nas mãos de redes criminosas que exploram esses dispositivos legais, e isso tornou a situação em Portugal absolutamente insustentável. Nem vale a pena ouvir mais, não é? Se recordarmos os debates há um ano e meio, 2 anos, para ser simpático, de Miguel Prata Roque e Miguel Morgado, sendo que Miguel Morgado sempre teve um posicionamento muito mais à direita do que o próprio PSD, partido do qual ele foi deputado e do qual eu creio que ele continua como militante. Mas sempre consideraram que isto era populismo, que isto era extremismo, que isto era xenofobia, que isto era tudo e mais alguma coisa. Chega a uma altura que percebem que estamos com uma entrada completamente descontrolada dentro do país, que o fim da manifestação de interesse, obviamente, era um passo que teria que ser dado, apesar de eu, por mim, iríamos muito mais longe. Mas foi um passo que o governo do PSD deu, mas muito tímido, com medo de fazer as coisas. E a realidade é que no passado, sem estarem minimamente preocupados qual era a origem das pessoas, o que é que vinham fazer ou como é que não vinham, se tinham ou não tinham forma de subsistência, as pessoas chegavam a Portugal e manifestavam o interesse de vir trabalhar, e isso era motivo mais do que justo, segundo as políticas de António Costa e principalmente de Ana Catarina Mendes, para poderem entrar no país e começarem o seu processo de legalização.
Tudo isto tinha diversas etapas. As pessoas entravam, muitas delas oriundas de negócios completamente obscuros e com máfias de tráfico humano por trás delas, a quem pagaram dezenas, centenas e milhares de euros para poder estar aqui. Ou seja, estas pessoas foram exploradas, a maior parte delas. Outros vinham pelo seu próprio pé, porque entretanto tinham um primo, um tio, etc., que lhes dizia que aqui conseguiam entrar. E eles iniciavam um processo que começava, eu já referi isto diversas vezes, entravam com a manifestação de interesses, depois viviam aos 20, aos 30 e continuam a viver aos 20 e aos 30 dentro da mesma casa. As juntas de freguesia nunca foram chamadas à coação nem à responsabilidade pela forma como emitiam os atestados de residência. Não cruzavam sequer informação para perceber que, obviamente, não é possível, não é viável, não é sequer humano existirem 50, 60 pessoas registadas na mesma casa. Dei vários exemplos na Assembleia da República, o Chega referiu isto diversas vezes. Demos o exemplo da Rua do Bem Formoso, uma rua com 400 metros, com 10 prédios, onde estão registadas 10 mil pessoas, uma coisa completamente obtusa. E basicamente começaram a criar uma bolha social e um problema dramático em relação a isto. Pelo meio, extinguiram o CEF, criaram a AIMA, arranjaram um processo de acelerador de todos os ilegais, vêm com a retórica de dizer que não há pessoas ilegais, criaram diversas formas e ferramentas que permitiam com que as pessoas que chegavam aqui conseguissem provisoriamente ter documentos, nomeadamente aparecendo nas esquadras da PSP ou nos quartéis da GNR, dizendo que os documentos lhe tinham sido roubados ou que tinham perdido os documentos e ganhavam provisoriamente um documento que o polígrafo inclusive vem a dizer que eu menti, que não é verdade, mas é verdade, e basta consultar as autoridades e sabem que é verdade, que recebem um documento como se fosse a substituição dos documentos originais que lhes permitia que durante 6 meses estivessem legais. Toda esta balbúrdia, juntar a isto a dispensa do visto de quem vem da CPLP, determinou inclusive que a União Europeia tenha levantado um processo contra Portugal por não estar a cumprir os requisitos do espaço Schengen. Aliás, basta ver os requisitos do espaço Schengen para perceber que o princípio da salvaguarda das fronteiras com países terceiros da União para garantir o espaço de todas as nações não é cumprido por Portugal, e Portugal sempre brincou com esta história. A subjugação de Portugal a estes interesses veio sempre com a retórica de dizerem que nós precisávamos de mão de obra, a maior parte das vezes até quase insinuando que os portugueses não queriam trabalhar e por isso era preciso vir gente de fora. Não, os portugueses não queriam era trabalhar em redes mafiosas e de escravatura, porque acabaram por criar uma série de problemas que não foi só centralizado em Lisboa e começou a espalhar-se pelo país, nomeadamente por Odmira, no Alentejo, por Setúbal, por Braga, por todo o lado. Passámos a ter um problema grave com a questão da imigração, completamente descontrolada em consequência destas brincadeiras, em que os governantes tiveram muita responsabilidade nisto. Aliás, o Sr. Presidente da República, não nos podemos esquecer que foi a Timor e que desafiou os timorenses a virem para cá, e depois, meses mais tarde, viemos a detectar que então tínhamos uma série de timorenses a viver na rua no Martim Moniz e que o Sr. Presidente da República não foi minimamente responsabilizado. O Chega atirou-lhe na cara que ele tinha feito esta brincadeira, mas tivemos aqui um período em que basta vermos que as taxas de crescimento dos imigrantes em Portugal começou a criar algumas zonas em que temos cerca de 20 a 25% de estrangeiros em contraponto com aqueles que são nacionais, e que obviamente isto criou um problema de sufoco dentro dos próprios serviços do Estado, nomeadamente na capacidade de resposta dentro do Serviço Nacional de Saúde. Bom, e depois vem a retórica da esquerda dizer, mas se não fossem os imigrantes, nós não tínhamos sequer uma sustentabilidade da Segurança Social, porque a Segurança Social não tinha forma de subsistir se os imigrantes não fizessem as suas contribuições. Vamos por partes e vamos desmistificar isto uma vez por todas. De facto, os imigrantes que trabalham legalmente têm os descontos para a Segurança Social. Mas todos nós sabemos que muitos deles são explorados por máfias e que os descontos não são feitos. Mas vamos supor que todos trabalhavam. Aquele fluxo migratório que acaba de entrar em Portugal e dos imigrantes, grande parte deles acabam por estar a viver sobre aqueles que são as premissas da Segurança Social, contribuir para eles
com os subsídios. E o Chega levantou a questão de dizer, se não fazem descontos pelo menos há 5 anos, não têm direito a receber subsídios. E veio a esquerda gritar logo de imediato a dizer, bom, mas isso é completamente inconstitucional, porque é uma medida discriminatória. Não é uma medida discriminatória. E tanto não é uma medida discriminatória, que basicamente isto está no artigo 40º da Lei de Bases da Segurança Social a referir que pode ser determinado um tempo para os imigrantes para fazer a sua cotização da Segurança Social e poderem ter direito a subsídios. Curiosamente, quando esta lei foi aprovada pelo Partido Socialista, porque isto é aprovado no tempo do dito cujo, ou seja, de José Sócrates. E, portanto, isto é um processo que vem de lá de trás e que não foi o Chega que inventou esta medida e que eles dizem que é discriminatória, que é inconstitucional, que é racista, que é xenófoba, que é isto e que é aquilo. Bom, aquilo que está aqui em discussão agora é que finalmente todos começam a perceber, e principalmente o PSD começou a perceber, que cometeu um grande lapso quando não quis dialogar com o Chega logo, imediatamente após as eleições, e que tentou vir a dar a mão para corrigir algo que não está a conseguir corrigir. Eu recordo-me de Miranda Sarmento, o atual Ministro das Finanças, quando era líder parlamentar no mandato anterior, que acusava como um dos maiores danos que tinha sido feito ao Estado português, tinha sido claramente a questão da extinção do CEF. No entanto, ainda não reverteram o CEF e aquilo que fizeram foi pegar em alguns inspectores do CEF e colocá-los dentro da Polícia Judiciária, na lógica de que era uma polícia de investigação e por isso tinha capacidade de órgão de polícia criminal. Mas órgão de polícia criminal em Portugal existem para mais 40. A Autoridade Tributária também é um órgão de polícia criminal, a ASEI é um órgão de polícia criminal, etc, etc, etc. Portanto, sempre deixaram as coisas numa balbúrdia que quando saiu o relatório manual de segurança interna e depois de confrontados com o Chega a perguntar-lhes diretamente porque é que estavam a ocultar as nacionalidades dos crimes, então começaram a perceber que tinham aqui um problema muito sério para resolver. Mas não nos esqueçamos que há uns meses atrás, Luís Montenegro, que agora vem dizer que estão a tomar medidas na forma e no controle de entradas dos imigrantes e que recusaram a não sei quantos o visto para poder estar, Luís Montenegro esteve no Congresso do Partido Popular Europeu em conjunto com o Nuno Melo. Neste caso eu creio que eles não tiveram sequer presencialmente, que enviaram um vídeo, porque estávamos em campanha eleitoral, e enviam um vídeo de apoio a Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, que é a principal responsável do Pacto de Migrações que existe na Europa e que é completa vergonha, que inclusive penaliza os Estados na eventualidade de não quererem assumir e aceitar os estrangeiros, os imigrantes ou os refugiados e que possam ter que indemnizar com cerca de 20 mil euros por cabeça. Cheguei a confrontar António Costa com essa situação, dizendo que estar a classificar as pessoas, ou pelo menos a quantificar quanto é que temos que pagar por cabeça, parecia-me uma coisa que parecia que estávamos a tratar de gado. Todos nós sabemos, e não vale a pena virem com tretas, todos nós sabemos e nós vimos diariamente os problemas que acontecem com a exploração humana em Portugal. Todos nós percebemos aquilo que está a acontecer nos TVDE é quando a lei é clara e diz que para ter a licença de condução TVDE é uma das obrigatoriedades que tem, é de saber falar português, e nós entramos nos Ubers e sabemos, nos Ubers ou nos outros que andam para aí como TVDE, e sabemos perfeitamente que a maior parte deles nem sequer falam português e, portanto, temos muitas dúvidas como é que conseguiram obter esta licença. Ao longo dos tempos, este assunto tem-se esvaído no tempo e tem desaparecido. Parece que esquecemos por completo aquilo que aconteceu há uns meses atrás e que sabemos claramente que existem pessoas destas a dormir dentro dos próprios carros. Eu no outro dia andei num Uber que o cheiro era tão intenso lá dentro que eu estava-me a sentir mal. Tive que abrir a janela e parar aquilo o mais rápido possível para sair. E, portanto, resumindo e focando naquilo que são as linhas vermelhas e a forma como tudo isto, até desapareceu a imagem aqui atrás, as linhas vermelhas e a forma como tudo isto tem sido tratado pelos diversos partidos. A forma como tem sido tratado é de uma forma completamente irresponsável, em que colocaram Portugal de portas abertas, subjugados a esta questão da falta de mão de obra, quando a realidade o que se passa não é falta de mão de obra, é falta de reconhecimento das carreiras, é falta de reconhecimento salarial para executar determinadas funções e é uma dificuldade cada vez mais atroz por parte dos empresários em conseguirem pagar valores condignos com aquilo que é a atividade da pessoa. E enquanto continuarmos a pensar
como é que vamos distribuir a riqueza, ao invés de pensar como é que a vamos criar, dando possibilidade aos empresários de gerarem riqueza, ao mesmo tempo poderem contratar, ter um reconhecimento salarial que seja coincidente com aquilo que são as competências das pessoas, possivelmente não teremos a necessidade de estar a ir buscar imigrantes, porque conseguiremos reter o valor que são os nossos jovens, que hoje em dia basicamente o que fazem é emigrar na procura de uma vida melhor, porque consideram que aqui não conseguem fazer absolutamente nada, porque o nível salarial cada vez é mais baixo. E a parvoíce que esta gente diz aqui durante o debate, no caso de Miguel Prata Roque, de dizer que quando nós dizemos que vêm a roubar os nossos empregos, isto é para alimentar retóricas disto e daquilo. Ninguém vem dizer que roubam os empregos. O que estamos a dizer é que o facto desta gente, em desespero humano, conseguir trabalhar e aceitar trabalhar por 150 euros mês ou 200 euros mês, obviamente está a possibilitar que aqueles que têm má índole se aproveitem deles e não contratem pessoas ao valor justo, e portanto os nossos jovens, ao invés de querem trabalhar por 150, 200 ou 300 euros, procuram mercados que reconhecem claramente as suas competências e as suas valências e portanto acabam por emigrar. Se fizermos a lógica do deve e do haver, dos imigrantes que entraram e da quantidade de emigrantes, ou seja, de portugueses que foram para fora, ficamos a perceber que o valor é muito idêntico ao nível da quantidade. O que significa que, sendo os nossos jovens aquilo que é um bem precioso para a nação e para as futuras gerações, se lhes dessemos incentivos à natalidade, se lhes dessemos de facto condições para poder ter uma casa, porque em Portugal ter uma casa é um mega luxo, porque os jovens não conseguem sair de casa, segundo os dados da OCDE, antes dos 35 anos. Portanto, o que nós temos que fazer é dar condições às empresas para que as empresas possam gerar emprego, para que o emprego seja remunerado de forma justa, para que os jovens consigam constituir família, para que exista descendência e portugalidade, para que as gerações futuras estejam salvaguardadas e que essas contribuições para a segurança social, tendo em conta que o número de imigrantes que entraram é muito idêntico ao número de emigrantes que saíram, com participação dos emigrantes que tivessem cá ficado, como recebem mais do que aqueles que estão a ser explorados a nível humano e praticamente escravizados, seria muito maior e, portanto, a sustentabilidade da segurança social estaria ainda muito mais garantida. É preciso fazer um desenho, ou agora que começaram a despertar para a realidade, já perceberam que, de facto, isto não é uma mera retórica eleitoralista por parte do Chega, que nós temos, de facto, é um problema com esta questão da imigração. E ou paramos, ou amanhã é tarde demais.